Olá, telespectadores! Podemos dizer que recém-chegada do episódio 2 de Algoritmos, uma série do canal Mundo Torajo, várias teorias foram criadas. Então, em prol disso, eu vim aqui trazer alguma dessas teorias e inclusive impor a minha. Mas antes de tudo, para vocês que não sabem, Mundo Torajo foi criado por Bruno Gemini, um youtuber um pouco antigo da nossa geração, e ele criou essa animação com os personagens principais sendo Torajo, Zumi, Morajo, Lin, e temos os secundários ali, podemos dizer, né, que temos a Pesce, o Jai e o Azedo. Mas no Algoritmos 2, apenas os principais, vamos dizer assim, aparecem, com exceção do Azedo. Mundo Torajo, os episódios de Algoritmos, todos se passam em Verade, que é onde todos esses personagens foram criados, onde eles nasceram, seu planeta de origem, né? Todos os personagens são baseados em frutas. Torajo e Morajo são maçãs, Torajo sendo uma maçã verde e Morajo sendo uma maçã vermelha. Zumi, se eu não me engano, ela é um mirtilo ou uma blueberry para os mais íntimos. Já o Lin é um limão siciliano e o Azedo um limão comum, se eu não me engano. Se eu estiver errado, me corrijam nos comentários. Essa história toda do Algoritmos se passa há muito tempo atrás, quando o Torajo ainda estava criando seu canal e pediu ajuda para o seu irmão. Já o Morajo, ele queria muito mais a questão das visualizações, diferente do Torajo, que ele queria criar laços com seus fãs. Isso dividiu esses dois irmãos em dois canais. O canal do Morajo, que voltava mais para shorts, tentando chamar mais as visualizações, e o canal do Torajo, que o Torajo tentava mais conquistar os seus inscritos, as pessoas, pela sua gentileza, pela sua fala, com vídeos interessantes, tentando cativar os seus inscritos, suas visualizações, quem estava vendo aquele vídeo. E com isso temos a chegada da primeira nova integrante, a Zumi, que chega para tentar amenizar aquele clima, tentar fazer os irmãos se resolverem de novo. E com isso, depois de um tempo, a gente tem o episódio 1 de Algoritmos, que eu não vou estar citando aqui nesse vídeo e nem vou estar falando sobre as teorias deles, pois esse episódio já data de muito tempo atrás e todas as teorias já foram resolvidas, mais ou menos, vamos assim te dizer. Mas ele já é muito mais concluído do que o Algoritmos 2. Mas, claro, eu vou esclarecer. O Algoritmos, ele é como se fosse uma energia vital de Verade. É uma das ligações entre Verade e o planeta Terra, que é o nosso planeta. Só que depois de um tempo eles voltam, o Morajo conversa com a Zumi depois de uma briga. E agora a gente vai realmente pro Algoritmos 2. Então, galera, agora mudamos para outra plataforma. Vamos assistir aqui algumas teorias que eu salvei. Eu não salvei muitas, mas eu salvei algumas aqui para a gente reagir e falar sobre. A gente vai começar aqui com o que a Central do Mundo Torajo postou, né? Como assim a próxima aparição do Morajo vai ser especial? Eu já pulei aqui para a parte certa. A pergunta que não quer calar: o Morajo vai aparecer no canal depois desse final? Vamos ver. O Morajo vai aparecer no canal depois desse final? Ai, é claro que vai, gente. Mas digamos que a próxima aparição dele vai ser especial. Então deixem o like se vocês estão curiosos. Eu acho que é sobre o 10 do 10, galera. Pra quem não viu, eu vou deixar uma fotinha aí de como tá o canal do Mundo Torajo, com a foto vermelha, o 10 do 10 no banner. Eu acho que vai ser uma aparição do Morajo com a voluntária, galera. Ai, mas aí vocês perguntam, como assim? O Algoritmos, pelo visto, pode manipular o Morajo, como mostrado no episódio 1 e na batalha Morajo contra Torajo, que ele é manipulado, ele fica mais agressivo. A mente dele é corrompida, né, de certa forma. E eu acho que por a voluntária já está muito tempo com Algoritmos, porque, gente, é muito tempo, vocês não têm noção. Eu tenho aqui as minhas anotações das minhas teorias e eu vou mostrar daqui a pouco aqui pra vocês. Mas eu acho que vai ser sobre o 10 do 10. Coisas que eu percebi no novo app de Algoritmos. Vamos ver. Aqui do Star aqui, ó. Temos aqui o arroba dele, pra quem quiser ir lá. Isso é mais perigoso do que pensávamos. Sacrifício, energia viva e o QR Code que leva para o vídeo logo depois da morte do pai da Zumi. O Jeffrey não resistiu. Que é sobre essa cena que aparece aqui no episódio, que é quando o Torajo ele tá ali investigando os papéis e ele encontra isso. A gente tem aqui teoricamente o Jeffrey. Eu também concordo com essa teoria de talvez esse voluntário tenha sido o Jeffrey,
mas eu acho que ele aparecia em outra fita. Ele ou algum outro amigo do Pollux, gente. Temos uma fita onde um policial tá interrogando, um policial teoricamente, né? E ele fala sobre um grande amigo que abandonou o caso. Eu acho que pode ter sido ou o Jeffrey ou alguma outra pessoa muito próxima do Pollux. Isso é mais perigoso do que pensávamos. Sacrifício, energia viva. Energia viva, para quem não sabe, o algoritmo, como eu já falei, ele é como se fosse a vida de Verade, né? Ele é o que faz a Verade é viva por causa do contato de Verade com o planeta Terra, agente da vida, a Verade. Sacrifício. Foi o sacrifício que cada um deles fizeram para implantar um pouco do algoritmos no corpo dele. Aqui ó, vocês podem ver que é a mão do Pollux cortada. E cada um dos 3 voluntários acabaram tendo esses sacrifícios. Não acredito que seja só o Pollux. Isso é mais perigoso do que pensávamos. Acho que aqui é o Pollux estudando sobre o algoritmos e entendendo que ele é muito mais perigoso. O Jeffrey não resistiu. E falando sobre essas coisas de sacrifício, voltando aqui um pouquinho, assim, tem uma cena que ele fala que o menor sacrifício foi o que causou mais problemas. Ou seja, tipo, eu acho que tenha sido o seguinte: cada um deles colocaram uma certa quantia de algoritmos em seu corpo, sendo o Pollux colocando um pouco mais nele, e eu acho que ele colocou muito pouco na nossa querida voluntária. E por mais que ele tenha colocado pouco, eu acho que afetou ela. Ela deveria ter alguma mente frágil, alguma questão que estava deixando ela fragilizada contra o algoritmos. Vamos para a próxima parte aqui, vamos ver. O mesmo cenário, eu também concordo. Parece muito serem os mesmos cenários. E também isso daqui ajuda muito a pensar sobre isso. Essa botinha que aparece, e aqui também tem uma flor. Talvez seja alguma coisa do tipo. Aqui eu não entendo o tipo de coisa, mas eu acho que tem alguma relação. Esse daqui eu não lembro se eu tinha olhado, mas eu acho que quando eu olhei não era uma fórmula certa. Mas qualquer coisa eu vou me corrigir. E eu tenho essa parte aqui comigo, ó. A gente temos aqui o que é esse papelzinho aqui. É também conhecida como aminometano ou metanamina. É um composto orgânico mais simples da classe das aminas, com fórmulas químicas SH3NH2. Trata-se de um gás incolor com uma fonte de odor de peixe podre, que pode ser transbordado como gás anitro, pressurado ou em solução. É um intermediário químico, não sei o que, inflamável, utilizando na produção de diversos compostos como os farmacêuticos, inseticidas e fungicidas. Aí você pergunta, o que é isso? Né? Você fala, Psycho, o que você tá falando? Não tô entendendo nada. Esse daqui é um dos ingredientes para fazer, vamos supor, aqueles negócios para matar inseto, para matar fungos, também usado para diversas outras coisas, né? Produtos farmacêuticos, como tá escrito aqui. E eu acho que deve ser uma das fórmulas disso, né? Aqui ele pode também estar como solução. E eu acho que isso foi usado para o algoritmos. Eu acho que o algoritmos deve ser um tipo de tóxicos para, já que os nossos queridos personagens são frutas, e isso deve ter se tornado como um agrotóxico, assim para eles. Por mais que seja a fonte de vida dele, deve ser uma fonte de vida como segunda opção, não como primeira. A primeira deveria ser, eu acho que a Terra, os humanos, a atenção que os humanos dão para a Verade, acreditar que Verade existe, deve ser o que deixa a Verade viva. Vamos lá, clipe da música, os olhos. Muitos desses olhos são notados, mas eu creio que seja apenas a sensação do algoritmos, porque eu acho que o algoritmos dos dois, tanto dentro da voluntária, tanto dentro do Morajo, são conectados. Eu acho que tipo é como se fosse conversas mentais. Vamos supor, eu tenho o algoritmo dentro de mim e você tem o algoritmo dentro de você, mas a gente pode se comunicar através dele. É como se todos esses algoritmos fossem um só, como se fosse o Venom, vamos dar assim de exemplo, né? Um Venom. O que temos aqui também, App 2, algoritmos 2. Aqui aparece a ceninha dos dois lutando
o Morajo lembrando, né, quando ele vê a morte do Pollux, ele lembra de tudo isso, o Algoritmos começa a afetar a cabeça dele, né. Temos mais cenas aqui, ó, quando ele toca no vidro, o vidro se rompe. E só. Vamos para o próximo. Deixa eu ver. Oi, gente, uma teoria da Zumira Abacaxi. Sabe esse quadro? Vamos ver. E se na verdade no final, ou o Morajo ou o Torajo tiveram que se sacrificar para vencerem o Algoritmos? Mas para isso, seguindo uma teoria, o Torajo ou o Morajo meio que morre. Mas como o cajado ou a espada estavam virados para o Torajo, ele que escolhe se sacrificar pelo irmão, ou morre, ou aí o Torajo e o Morajo, não sei o que, ficam tristes pela morte do irmão, dá uma pouca. Tá, aleatório e acaba se pegando algoritmos, ao invés de termos que se sacrificar a um aleatório. Os algoritmos ou o irmão do futuro, mas o Abel se recusa e acaba pegando o algoritmos como uma maldição. Essa teoria é muito louca, gente. Não tem pé nem cabeça. Sobre esse quadro, eu vou explicar agora, porque eu tenho a minha teoria sobre esse quadro. E ó, a Alicate aqui já fala pra gente. Gente, eles vão morrer se isso não acontece. Se isso acontece, não teríamos a versão do futuro. Torajo jovem, gente. Torajo jovem, eles ainda existem. Eles sabem que tudo aconteceu, só que eles não demonstram, galera. Aqui, ó. Eu tenho aqui sobre os quadros. Aqui. Minha teoria sobre os quadros. Antepassados, eu tenho esse daqui, ó. Parece a mãe do Torajo, do Morajo, olha. A única personagem rosa, né, na teoria. A gente temos só essa personagem rosa. A gente tem aqui embaixo também o antepassados do pai do Torajo, que foi o que eu pensei. Aqui deve ser uma das primeiras rainhas de Verade. E aqui antepassados dele. Porque, ó, aqui, ó, eu vou ler aqui pra vocês. Basicamente, em cima de cada porta tinha uma pintura, ou seja, antepassados do personagem. Creio que esses sejam parentes ou o próprio pai do Torajo, o que fortifica a coloração do Morajo. E não teria como ser eles, Morajo e Torajo, já que as características da rainha não batem, né? Não batem com as características, já que a rainha atual, se eu não me engano, é uma uva ou algo parecido. Na sala do pai da Azumi tem a pintura do nascimento de Vênus, vulgo Afrodite, e tem uma mulher parecida com Azumi, mas não acho que seja a mesma, pois aquele lugar era privado e muito antigo, e o último a acessar ali provavelmente foi o pai da Azumi. Aqui, ó, a gente temos aqui, ó, antepassados da Azumi, temos a Azumi aqui, teoricamente, né, aí uma moça, e duas outras pessoas ali que não sabemos quem é. Mas, como eu disse, eu acho que são os antepassados dele, galera. Eu não acho que tem lógica ser ninguém do grupo, porque aquele lugar ele era privado e era um lugar muito antigo, dá pra notar. A própria mãe do Lin disse isso. Eu acho que aqui embaixo eu tenho outra parte. Deixa eu ver se é aqui. Não. Aqui eu não tenho mais nada, mas eu tinha uma parte falando sobre uns arranhados. Cadê? Deixa eu ver se aparece aqui em algum lugar. Opa, não. Vamos ver se aparece aqui em algum lugar. Aqui não aparece, mas eu vou deixar uma fotinho que eu tirei separado aqui pra vocês dos arranhados que eu achei, que talvez tenha sido alguém que foi deixar as coisas do Pollux lá. Alguém, um dos voluntários, coisas do tipo. Vamos lá para Morajo 164. Hoje a gente tem uma teoria gigantesca do mundo Torajo. Então fique até o final, por favor. Vamos lá. Bom, acho que todos sabem que o que está acontecendo no mundo Torajo, certo? Sim, sim, sim. E se eu te falar que tem uma resposta na música O Mundo de Frutas? Vou colocar o trecho da música para explicar para vocês. Vamos ver. Espero que não dê copyright. Pera, isso é uma visão do futuro? A frase: quando vocês se preparam, não parece familiar para vocês? O Torajo e o pessoal não estão me respondendo. O Torajo não me responde e eu não sei se eu devia postar esse vídeo. Quando você se prepara, não sei se é a culpa do Morajo, já que a música também fala Morajo que fez. Bem, provavelmente que eles estão se separando. Bem, foi isso, espero ter ajudado. Eu até que concordo
com essa teoria, mas mostrado no episódio 2, epa, deu uma batida no microfone. Mostrado no episódio 2, Rádio acaba sendo capturado pela voluntária. Então, eu acho que tem ali um pontinho de razão nessa teoria aqui. Quando vocês se separam, Morágio, o que você fez, né? Como já dizia a música. Eu acho que o Morágio ainda vai voltar, com eles todos separados, em questão mais do Morágio. Mas assim, agora a gente só tem o Lin e o Torajo, né? Já que a Azumi está ficando na dela, já que é um assunto muito delicado. Então, eu tenho uma pequenininha teoria ali bem separada, que é mais uma viagem que eu acho que a próxima luta vai ser Zumi contra a voluntária e o Torajo contra o Morajo. Eu acho que essa briga vai vir aquelas questões do passado, né? Vai trazer tudo do passado de volta. Aqui a gente tem uma edit, eu acho, sobre os quadros. Sobre os quadros, galera. Mas aqui vocês veem que eles dizem sobre o que eu falei, que não é tão confirmado. Que sejam eles ali no quadro, né? Que sejam, talvez aqui temos a Azumi, ou talvez o Morajo e o Torajo. Mas, como eu disse, eu acho que são os antepassados dele, galera. E pensar que ela matou todos que trabalhavam com ela e não sentiu dó de nenhum deles. Galera, deixa eu te contar. Eu não acho que seja isso a questão que ela matou por ódio. Vocês lembram que o Morajo, eu repito novamente, estava sendo manipulado pelo algoritmos. Talvez tenha acontecido com ela, ou a raiva pode ter subido a cabeça. Pode ser que agora ela seja, para os fãs de anime, vamos ali dizer que como o Megumi, quando ele se afunda dentro do Sukuna. Não, o Megumi se afunda quando o Sukuna toma a posse do corpo dele, galera. Como se ela tivesse no fundinho da mente dela desistiu de lutar contra o algoritmos. Ela ficou mais fraca, ela perdeu tudo que ela tinha, perdeu Pollux, perdeu seus companheiros de experimento, perdeu muito do que tinha e agora ela está afundando. Ou seja, ela desistiu de lutar contra o algoritmos. Ela já não tem mais essa força. Ela e o algoritmos estão virando uma pessoa só. Então, galera, agora eu vou apresentar aqui as minhas teorias, galera. Agora eu vou falar um pouco sobre as minhas, né? Aqui a gente tem supostamente o Jeff, como aquela moça mostrou naquela teoria. E eu quero falar sobre isso daqui especificamente, galera. A voluntária tem 10 anos, mais ou menos, de experiência com algoritmos. Aqui, a gente tem um ligamento aqui, ó. Quando o pai da Azumi gravou o vídeo, a Azumi tinha por volta de 8 a 7 anos. E atualmente a Azumi tem 18 ali, 18, 17, por ali, né? E, mano, você ter 10 anos de experiência com algoritmos é muita loucura. O Morajo, ele teve meses de algoritmos no corpo e ele já ficou daquele jeito. E imagina como está a mente da voluntária, galera. E aqui eu tenho a nossa atual lista de top de forças, de pessoas que irão lutar, que eu criei aqui rapidinho, porque o Abel disse que não tem força contra o algoritmos, que isso sai do alcance dele, está fora do alcance. Ou seja, o algoritmos é mais forte que o Abel, gente. Vocês sabem o quanto isso é chocante, o algoritmos ser mais forte que o Abel? Então, a nossa atual lista é o algoritmos, Abel, Morajo, Zumi e família da Zumi. Por que a Zumi? Porque eu acho que o poder da Zumi, ele deve ser muito bem explorado pelo Torajo, pelo Bruno, galera. Eu acho que ele vai ser muito bem explorado. Porque esse poder todo da família dela, a família dela sabe muito, Pollux sabe muito, o vô da Zumi sabe muito, eles têm muito conhecimento, galera. Aqui a gente tem o QR Code sobre os papéis aqui, sobre o que a moça traduziu. Aqui a gente tem o alfabeto das letras. Eu acho que estava escrito o alfabeto das estrelas, né? O Jeffrey não mentiu, né? Mas isso é uma parte fora, né? Aqui a gente tem essa cena aqui, eu vou deixar uma seringa mais com mais qualidade aqui pra vocês. Página 56 pode ser equivalente à página do livro. Galera, eu ainda não tenho esse livro em minhas mãos, mas eu quero muito esse livro, porque eu quero muito confirmar essas teorias, né? Sobre a página 56, não só sobre
o livro, mas eu também queria saber sobre a página 56 do livro da Peste. Eu não sei se o livro da Peste tem 56 páginas ou mais, mas vale a pena a dúvida, né, galera? Mas eu acho que sobre as teorias é isso, hein, galera? Galera, esse foi o vídeo. Comente aí suas teorias, deixa aquele like, me ajuda mesmo. Eu tô voltando com o canal agora, galera. Vou começar a gravar mais conteúdos, estou procurando os conteúdos para vídeos. Se vocês querem algum vídeo sobre algum tema específico, é só comentar aí, galera, que eu vou estar lendo todos os comentários, curtindo e respondendo, hein, galera. Mas é isso, e até o próximo vídeo. Falou!